Timóteo capítulo 3, verso 16. O mistério da fé que proclamamos é realmente grande. Cristo manifestou-se como homem, foi proclamado justo pelo Espírito, foi contemplado pelos anjos, foi anunciado entre os não-judeus, foi aceito com fé pela humanidade e foi enaltecido com glória. Eu acho que o apóstolo Paulo realmente faz aqui uma afirmação tão sólida acerca daquilo que também Natal é. E ele começa por dizer que todas estas coisas têm uma implicação, a implicação de que Cristo se tornou homem. E por isso, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que a encarnação de Cristo está constantemente presente em todo aquilo que é a mensagem do Evangelho. Não pensemos apenas que Natal é aquele acontecimento que tem a ver com os eventos, com a história, com os nomes das cidades, com os nomes das pessoas que interviram. Porque realmente a questão da encarnação tem um peso forte. Já falámos disto aqui há uns tempos. Foi importante que Cristo se fizesse homem para que nós pudéssemos compreender o que significa a salvação através dele. Eu tenho uma preocupação todos os anos que é tentar escavar um pouco mais sobre a história do Natal. E para mim acho que o Natal é algo tão rico. Se alguma coisa aconteceu na história, de facto, essa coisa foi o Natal. Porque o Natal traduz efetivamente a chegada de Deus a querer viver entre nós através da pessoa do seu Filho. E por isso todos os anos eu procuro de alguma forma ir mais além do que aquilo que é simplesmente a narrativa do Natal. E curiosamente este ano estou a pensar não só no papel dos pastores, e tive a oportunidade de refletir um pouco sobre isso, mas também há algo que eu reparei que a história do Natal nos traz. E daí o tema hoje, não é? Esta ideia de que os intervenientes jovens do Natal. Não sei se aperceberam, em toda a descrição que é feita do Natal, sobretudo no capítulo 2 de Lucas, nós encontramos o próprio Lucas a narrar para nós todos os acontecimentos que se deram à volta das pessoas que de alguma forma interviram e tiveram um papel importante no Natal. E é curioso porque desde os 0 anos, o nascimento do Senhor Jesus, até a pessoa que interviu no Natal, vai um período de 84 anos. Não sei se já se tinham percebido disto. Não é? Que a história do Natal envolveu, digamos assim, um lastro de idade desde os 0 aos 84. Nós sabemos que houve várias pessoas envolvidas e, por exemplo, Ana, aquela mulher que esperava o cumprimento da profecia, diz o texto que tinha 84 anos quando ela viu o Messias. Isto, para mim, é muito saliente porque mostra que, de uma forma efetiva, Natal aconteceu para todos. Nós não sabemos a idade de Maria, mas supõe-se que ela era bem jovem. Ninguém quer arriscar exatamente uma idade. Alguns atrevem-se, não é? Mas não vamos dizer uma idade, mas era bem nova. Era natural. As mulheres lá em Israel, nesta altura, casavam-se muito cedo. Até normalmente com homens mais velhos. Provavelmente José era um homem já maduro. Quando olhamos para aquilo que é pedido de José, acreditamos que José provavelmente tinha que ser uma pessoa bem madura. Não é que não quer dizer que os jovens não sejam maduros, não é? Mas aquilo que foi pedido a José, de facto, pedia uma estrutura de uma pessoa madura. Então, quando olhamos para a narrativa do Natal, encontramos os pastores. Nós não sabemos que idade tinham os pastores, mas provavelmente eram novos também. Eles iam para o campo muito cedo. Não eram pessoas adultas que cuidavam das ovelhas. Aliás, olhamos para a história bíblica e percebemos que até o próprio Davi, não é? Se tornou pastor muito cedo. Portanto, é interessante pensar sobre isto. Todos os intervenientes no Natal, de alguma forma, existe um lastro enorme de pessoas que estiveram envolvidas. O caso de Simeão, por exemplo, um homem já idoso que tinha um grande desejo de ver a salvação com os seus próprios olhos. Ele esperou, os dias foram prolongados na sua própria vida para que ele pudesse ter o privilégio de ver o Messias, recebê-lo nos seus braços e orar por ele. Então, o Natal acontece quando nós cremos de verdade.
O Natal acontece quando nós desejamos que essa realidade se torne nossa, como aconteceu com todas estas pessoas que tiveram o privilégio de contemplar a narrativa do Natal através de si mesmos. Eu vou voltar a este texto mais tarde, mas é interessante perceber que o Natal que os cristãos celebram é efetivamente o nascimento do Salvador. É verdade que há outros que não celebram o Natal. Há religiões, por exemplo, credos, que acham que o Natal nunca aconteceu. Mas como nós dissemos há uns domingos atrás, é fundamental que nós acreditemos que a encarnação de Cristo é fundamental para a crença numa fé salvadora. E por isso, toda a história do Natal nós sabemos que é repleta de ação, é repleta de dinâmica. A história do Natal está cheia de vida. E por isso até a própria cinematografia celestial está presente. Quando nós vimos os anjos descerem para aquele momento e aparecerem em várias alturas. Os anjos também participaram. O Natal de Cristo liga a terra e o céu. Liga o céu e a terra. A eternidade acontece aqui. Aconteceu na terra. Portanto, o Natal é muito mais do que simplesmente um acontecimento naquela hora. Se nós formos conscientes, há uma grande realidade celeste que se envolve numa realidade temporal. E por isso o Natal é muito mais do que simplesmente aquilo que nós fazemos ou pensamos, ou aquilo que nós vemos, ou aquilo que nós queremos que seja. Há uma realidade dinâmica que na verdade funde aquilo que é a existência do céu e a existência da terra. E eu acho que a presença dos anjos dá muito essa indicação. Quando pensamos naquilo que é mais extraordinário no Natal, de facto, entre vários aspectos que podem ser destacados, eu creio que são os seus próprios intervenientes. Todos eles com uma história diferente, com uma experiência diferente, com uma idade diferente. Estes personagens que se tornaram participantes desta verdadeira história do Natal. Eu não sei se alguma vez fizeram um exercício de pensar no plano das Escrituras qual era aquele momento que vocês gostavam de ter vivido. Não sei se fizeram uma vez este exercício, mas façam-no. É interessante. Por exemplo, se eu falar com o meu neto, ele gostaria de viver no tempo de Davi. Davi para ele é o herói, não é? Há outros que poderiam ter desejado viver, mas façam este exercício. Qual é o momento da história bíblica que vocês gostavam de ter participado de uma forma direta? Talvez o Natal não fosse uma má altura. De todos aqueles que tiveram parte no cenário do Natal, nós podemos falar de facto de esta experiência de pessoas onde tu e eu nos encaixamos. Não importa a tua idade. Não é? Há uma nota que se destaca, porém, nesta narrativa do Natal. É de facto a variedade de pessoas que tomaram parte nela. Tanta gente que esteve envolvida, pessoas que foram chamadas a ter um papel no Natal, pessoas que tocaram áreas das mais humildes às mais abastadas. Reparem que até o rei é chamado para tomar parte na história do Natal. E a reação que cada um deu àquilo que foi o acontecimento do Natal foi muito importante, não é? Se fosse no campo religioso ou até mesmo no campo profissional, há aqui uma variedade de pessoas que esteve envolvida no cenário do Natal. Maria, por exemplo, nós sabemos que teve um papel fundamental. José também, não é? Se tu fosses Maria, como é que tu reagirias a este grande desafio que ela recebeu do anjo? Ou se tu fosses José, como é que tu irias reagir? Será que tu irias ser capaz de assumir o papel que José teve que assumir? Não foi fácil. Se é verdade que os pastores no campo foram chamados a ir ver o que é que acontecia, e talvez o papel deles não tenha sido assim tão exigente, é verdade que há outros personagens a quem foi exigido muito. E a grande pergunta que se coloca é esta: o que é que o Natal pede de mim hoje? Eu espero que no próximo domingo nós possamos pensar sobre isto, o Natal e eu. Mas o Natal não é simplesmente uma data para atravessar, é uma data para viver. Se o cristianismo é vivo e eu sou um discípulo de Cristo, eu tenho que viver o Natal. Não posso atravessar o calendário de novo. Tenho que esperar que o Natal tenha algo a ver comigo. De facto, meus irmãos, a história do Natal é surpreendente, porque de repente
há uma mistura entre a virtude divina e a fragilidade humana. É interessante. O Deus bebé tem necessidade de fugir de um homem forte, mas ao mesmo tempo o milagre divino acontece numa mulher frágil. E isto faz do Natal alguma coisa surpreendente. Há coisas que estão a acontecer de forma milagrosa em pessoas. Ao mesmo tempo em que o cenário do Natal pede também uma reação até daquelas pessoas que podiam dá-la. O caso do rei, por exemplo. Tinha poder para fazer mais e não fez. E aqueles que não tinham poder nenhum fizeram. O Natal é uma chamada para nós nos dispormos a que o impossível aconteça connosco. A que aquilo que parece que não é fácil aconteça nas nossas vidas. Comparando alguns personagens, eu acho que parece tudo contraditório no Natal. Esta ideia de um rei que tinha poder ter escrito o seu nome na história do Natal de uma forma favorável, tinha condições para isso, mas ao contrário, houve outras pessoas que não tinham qualquer tipo de condição para tomar parte na história do Natal e vieram a ter um papel importante. Por isso, Natal é milagre. É esta junção entre aquilo que é Deus e aquilo que é homem, esta junção entre aquilo que é eterno e aquilo que é temporal, aquilo que é celestial e aquilo que é terreno. Curiosamente, o rei Herodes e os habitantes do palácio, estando geograficamente perto do bebé Jesus e tendo condições de oferecer-lhes presentes caros, foi preciso que viessem magos do Oriente percorrendo cerca de 1500 quilómetros para trazer os seus presentes a Jesus. Natal é isto. É tornar fácil o que está longe e, infelizmente, às vezes difícil o que está perto. Pensaram nisto? Aqueles que tiveram condições de oferecer a Jesus presentes não ofereceram. E aqueles que não tiveram condições ofereceram. Eu pergunto, porquê todo este contraditório? Porquê é que a história do Natal está repleta de incidentes adversos que não faziam sentido acontecer por se tratar do nascimento do Salvador Jesus, do Emmanuel de Deus? Tens pensado nisto? Porquê é que a história do Natal está repleta de contraditórios? Para compreender isto, eu precisei de olhar para toda a história de Deus entre nós, desde o ato criativo até o nascimento do Salvador. Eu entendi que o nascimento do Salvador acompanha esta contradição que a própria história humana tem entre nós. Aliás, se nós olharmos para a genealogia do Senhor Jesus, ela está marcada de elementos contraditórios que nos surpreendem. Curiosamente, Mateus escreve no início do seu Evangelho a genealogia do próprio Senhor Jesus. E se nós quiséssemos fazer um exercício que começamos em Mateus capítulo 1, verso 1, nós tínhamos que parar no versículo 5 para fazer um círculo à volta da palavra do nome Raabe. Raabe é um contraditório na genealogia do Senhor Jesus. Raabe não fazia parte de uma forma lógica daquilo que era a genealogia do Senhor. Há um contraditório aqui. Raabe era uma mulher que não fazia parte do povo de Israel. Há aqui uma espécie de enxerto na história. Sabemos que depois vem Boaz, Ruth, por exemplo, que era uma estrangeira, uma moabita. Se nós repararmos, a história de Deus entre nós está cheia destes contraditórios. O que é que isto quer dizer? Coisas que acontecem que não deviam de acontecer. E a história de Deus entre nós é isto. Ele às vezes usa quem não devia de ser usado. Ele às vezes faz um milagre, parece que no lugar onde não merecia acontecer. E é interessante isto. Para nós compreendermos, nós precisamos de ir à história. Sabem, um dia Deus precisou de um libertador para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Ele esperou 80 anos para que este libertador, de facto, pudesse fazer a sua obra. Isto é, Deus investiu num bebé que balouçava nas águas do rio e esperou 80 anos. A pergunta é esta. Mais lógico seria que Deus equipasse um daqueles homens
experientes na escravidão do Egito e o usasse como libertador. Esta é a lógica. Mas não foi assim que aconteceu. Há um contraditório na história. Deus salvou um bebé que estaria às portas de ser morto para usar como um libertador. Interessante. 40 anos depois, trouxe-o de novo, depois de o ter levado para o deserto. Eu creio pessoalmente que o Moisés precisava de aprender muita coisa sozinho e por isso ele foi enviado para o deserto. E mesmo assim, sabem o que aconteceu a Moisés? Mesmo depois de ter passado 40 anos no deserto, quando ele voltou, ele ainda não estava bem afinado. Aquele caráter rude dele, que fez com que ele fosse para o deserto, foi esse mesmo caráter que o penalizou e o impediu de entrar na terra prometida. Porque mesmo depois de 40 anos a mandar pedras às ovelhas e às cabras, que eu acho que muitas vezes elas levaram pedradas por causa do caráter forte de Moisés, mesmo depois, quando Deus lhe pediu que ele desse a ordem à rocha, ele fez com que o seu caráter, que ainda não estava absolutamente curado, ferisse a rocha e ele foi impedido de entrar na terra prometida. Mas a história está cheia de contraditórios. Pessoas que não mereciam, recebem. Pessoas que não deviam estar lá, estão. E é interessante. Bem, há tantas outras histórias que nós podemos... Por exemplo, um dia lá em Israel houve um período pobre do ponto de vista espiritual e os filhos do sacerdote Eli estavam a cometer os maiores pecados espirituais que havia. Sabem uma coisa? Não houve um único adulto capaz de ouvir a voz de Deus. Deus falou a uma criança. Outro contraditório. Na compreensão humana, fazia sentido que Deus desse sabedoria a algum daqueles homens ou mulheres que havia lá em Israel naquela altura para usar um adulto para que ele pudesse trazer a voz de Deus e a sentença de Deus para o seu povo. Mas Deus falou com uma criança que nunca tinha ouvido a voz de Deus. Por isso, pensava que era o Eli que estava a chamar por ele. A história está cheia de contraditórios que nos mostram a forma de Deus agir connosco. Um dia, curiosamente, era preciso alguém que lutasse pelo bom nome do Senhor perante aquele gigante Golias. Quando ele proferia nomes errados acerca do Deus de Israel, e todos os soldados que estavam preparados para a batalha tremiam como varas verdes as suas pernas. Não havia um único soldado capaz de estar pronto para dar a sua vida pelo bom nome de Deus. Outra vez o contraditório aparece. Foi preciso que Deus utilizasse um rapaz ainda jovem para sair por trás das fileiras do exército de Israel para dizer: eu estou aqui pronto para lutar pelo bom nome do Senhor e eu vou a ti em nome do Senhor. Interessante. Também não sei porque é que Deus esperou tanto tempo para levantar um profeta que trouxesse uma mensagem de esperança para a nação de Israel, quando ele investiu ainda nele no ventre da sua mãe, como aconteceu com Jeremias. A história do Natal faz-nos compreender que esse contraditório que existe na história do Natal existiu sempre ao longo da história. Deus agiu assim connosco, para Ele mostrar que as coisas não dependem daquilo que parece ser, mas depende daquilo que na verdade é eterno e traz a sentença do eterno para as nossas próprias vidas. Então, a história humana, Deus sempre atuou rodeado de contraditório. E hoje continua a acontecer a mesma coisa. É no contraditório que na verdade Deus age. Tu não mereces, eu não mereço, mas Deus dá. Eu não encontro qualquer tipo de favor aos olhos de Deus, mas Ele, pelo contraditório, resolve amar-me. Eu não mereço ser amado, mas sou amado por Ele. Que coisa incrível! O Natal é isto. É que a narrativa de Natal, com todo este contexto que encerra, o milagre que o circunda, confirma
que a forma característica de Deus estar connosco neste mundo é esta. Às vezes eu pergunto a mim mesmo, não teria sido muito mais impactante se Jesus, sendo já Deus, tivesse aparecido no mundo de uma forma humana, sem genealogia humana, surpreendendo as pessoas à sua volta com milagres impressionantes? Não seria mais interessante, mais impactante, que de repente ninguém soubesse a história de alguém que veio e apareceu? Mas não foi assim que Deus fez. Foi necessário que pessoas fugissem do rei, foi necessário que realmente uma mulher se dispusesse a fazer a vontade de Deus, como ela própria disse. Foi necessário que realmente um homem tivesse que sofrer primeiro uma batalha dentro de si próprio para saber se continuava ou não com o plano de Deus na sua vida. É isto que Natal nos traz. É isto que, na verdade, nós precisamos de assumir ainda hoje. Deus quis que a história dele se escrevesse na história humana, tal como nós somos. O Salvador se fez como nós. Partilhou de tudo o que nós partilhamos. Assumiu tudo o que nós assumimos para poder ser o Salvador perfeito. Natal, mais do que prendas, mais do que simplesmente luz, é esta evidência de que realmente o eterno aconteceu. Aquilo que era impossível tornou possível. E é esta a história que o Natal nos traz ainda hoje. É a realidade de que Deus continua entre nós para fazer o contraditório, para tornar possível o que não parece ser possível, para continuar a fazer o milagre onde a miséria está, transformar-nos da maneira como nós necessitamos. De facto, a história de Deus em nós faz-nos perceber a diversidade daquilo que é o reino de Deus entre nós, dos mais jovens aos mais adultos. Este contraditório que o Natal confirma é característico do reino de Deus. Tu podes não sentir-te capaz, mas Deus habilita. Tu podes sentir que não há um lugar para ti na história do Natal, mas ele pode acontecer contigo, como aconteceu com pessoas que, na verdade, parecia que nada tinham a ver com isto. Deus tem uma forma particular de agir na história. O estranho continua a acontecer na vida de pessoas como tu e eu. Continua a ser estranho Deus salvar e perdoar pecadores como tu e eu. Continua a ser estranho Deus fazer morada dentro de pessoas como tu e eu, carregadas de imperfeição. Continua a ser estranho Deus importar-se com pessoas desinteressadas por Ele. Continua a ser estranho. Mas Natal é isto. É trazer o contraditório para as nossas vidas. Este texto que nós acabamos de ver e que voltamos lá, diz que grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, isto é, aquele que nasceu como nós, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios, dos quais nós, foi crido no mundo e foi recebido na glória. Paulo escreve 2 ou 3 afirmações sobre Jesus que são realmente surpreendentes para quem gosta de ler as Escrituras. Esta é uma delas. Paulo fala a respeito de Jesus e define o propósito de Cristo na forma humana, o Emmanuel de Deus entre nós. Ele define de uma forma preciosa. Esta é uma declaração revestida de profunda verdade acerca da pessoa e da obra de Jesus. Este verso que aqui está, alguns pensam até que este terá sido um hino cantado nos primeiros séculos do cristianismo, porque ele está revestido de conteúdo. Fosse ou não fosse, aqui está neste verso incluída a afirmação mais sublime sobre o Natal de Cristo. Ele manifestou-se em carne, ele viveu a nossa vida, ele foi justificado pelo Espírito, isto é, toda a vida de Cristo foi premiada pela presença do Espírito Santo. Toda a Trindade esteve aqui na terra enquanto Jesus permaneceu entre nós. O Espírito manifestou-se no seu batismo, na sua transfiguração, na sua ressurreição, manifestou-se também na sua ascensão.
Diz que ele foi contemplado pelos anjos. Anjos foram vistos no seu nascimento, foram vistos na sua tentação, na agonia de Getsemaní, na ressurreição, na ascensão. Um Deus que esteve entre nós, não só através da sua pessoa, da pessoa do seu Filho, mas toda a Trindade esteve presente. Toda a Trindade está entre nós hoje ainda, agindo de uma forma plena a favor das nossas vidas. Diz que ele foi pregado entre os gentios, desde o Pentecostes que Cristo tem sido pregado entre os gentios, aqueles que não eram o povo, mas que agora são. Ele foi querido no mundo, diz o texto. Sim, a resposta ao Evangelho de Cristo é surpreendente em cada nação, em cada povo, cada raça, cada língua. Apesar da proclamação ser mundial, é verdade que a recepção tem sido parcial. Mas o Natal está aí para receber a resposta de cada um de nós. Não uma resposta fixa no tempo, uma resposta fossilizada no tempo, que é isso que acontece tantas vezes com os cristãos. Os cristãos dão uma resposta a Deus que fica fossilizada. Já foi há muito tempo que essa resposta foi dada. Parece que não há renovação. E por isso, a nossa resposta a Jesus tornou-se um fóssil na nossa vida. Quando afinal, Natal continua a ser isto que acontece. Todos os dias, em qualquer tempo, Jesus continua connosco. Diz que ele foi recebido na glória. Esta é a prova de que todo o trabalho da redenção de Cristo está, de facto, completa. Natal é o início de uma obra eterna que nos remete para a necessidade que nós temos de ter um Deus pessoal. Ele foi feito homem, ele esteve connosco para nós nos tornarmos como ele. Primeiro, compreendendo a necessidade que nós temos de ser trazidos de novo à reconciliação com Deus. De onde nós fomos afastados por causa dos nossos pecados, dos nossos erros. Em segundo, desejosos de um retorno ao Pai, assumindo que a obra da salvação está feita, que os nossos méritos de nada servem, porque eles não substituem a obra de Cristo. Em terceiro, rendidos a Cristo, nós precisamos colocar-nos como instrumentos de justiça para a glória de Deus, não importa a idade em que estamos. O lastro do Natal é bem largo. Sejas tu um jovem, sejas tu uma pessoa mais idosa, há lugar no Natal para ti, como há Natal, há espaço também do Natal na tua própria vida. O contraditório vai continuar a existir. Natal acontece sempre que alguma pessoa se entrega a Cristo, porque o contraditório está presente. Tu não merecias, mas Deus dá-te. Então, espero eu que dentro de dias, ao celebrarmos o Natal enquanto data, nós esperamos que cada um de nós assuma isso. O milagre acontece de novo. O Natal pode acontecer de novo e deve acontecer de novo em cada etapa da nossa própria vida. Aquilo que parece estranho, Deus faz. Isso é Natal. Esta manhã ouvimos a história do Dilo Armando a respeito do Teodoro. O que parecia que podia acontecer, não aconteceu. Isto é Natal. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela alegria que tu trazes aos nossos próprios corações. Quando nós contemplamos a tua obra, a obra que tu fizeste a favor da humanidade. E por fim, Senhor, quando tu próprio assumiste a humanidade, assumiste a forma humana, com todos os conteúdos, e por isso, Senhor, foste como nós, cansaste, choraste, lamentaste a descrença dos homens, e, Senhor, por fim, a obra está feita. Obrigado, Senhor, porque Natal traz para nós a realidade que o impossível acontece. E acontece hoje. O contraditório continua a existir nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, porque não sendo eu merecedor
da salvação de Cristo, tu, pela tua graça, me ofereceste. Não sendo eu merecedor das coisas que recebo, pela tua graça, eu as tenho. Obrigado, Senhor, porque esta evidência do teu trabalho dentro das nossas vidas e através de nós é real. A minha oração, Senhor, é para mim mesmo, que ela me favoreça a minha compreensão de ti mesmo e daquilo que é a tua obra na minha vida, mas não só para mim, como também para todos os meus irmãos em Cristo. E até mesmo para aqueles que, não tendo ainda uma experiência pessoal com Cristo, desejem convidar Jesus para ser o Salvador das suas vidas. E que o Natal aconteça na vida de todos nós, de alguma forma. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém.